Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre, essa análise do terceiro episódio de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. Um episódio que trouxe pra gente muito mais do conceito, do que o Norman Osborn quer para o Homem-Aranha, para o Peter Parker, Até esses câmbios com o próprio Tony Stark do Universo 616, que foi quem moldou basicamente o Peter, no Universo 616. Então vamos começar essa análise justamente com o jantar do Norman Osborn com o Peter Parker, Naquele jantar ali a gente vê o Norman se pagando de grande bom moço e até o final do episódio, pelo menos, ele também se paga de bom moço, o que talvez não seja verdade, e eu já venho falando isso desde o primeiro episódio dessa série. E eu vou falar disso também mais daqui a pouco, E bom, o jantar marcado só para os dois, para eles conversarem sobre a questão do Homem-Aranha. E aí a gente vê que desde o início o Norman nunca quis só um estágio do Peter Parker, como eu falei pra vocês. Eu falei lá na análise do primeiro episódio, o Norman não quer só um estágio do Peter Parker. E o plano do Norman foi muito bom, a gente vê o quão inteligente e gênio ele é, Porque ele reuniu aqueles 4 jovens inteligentes, porque as maiores mentes já estavam na Oscorp, então ele reuniu os 4 jovens que não estavam na Oscorp, e um deles era o Homem-Aranha. E ele conseguiu descobrir quem era, E o seu intuito desde o início era apenas esse, porque ele queria retribuir por ter salvado, a vida do seu filho Harry. E a gente até vê o Peter descobrindo, que aquele garoto era o próprio Harry Osborn e tal. Eles têm essa troca. E é interessante isso que eu falei, Porque ele nunca quis um estágio do Peter, assim como o próprio Tony Stark dentro do Universo 616. Quando ele vai recrutar o Peter lá em Guerra Civil, ele não quer um estágio do Peter, ele quer o Peter para a Guerra Civil. Então isso é muito interessante também, esse câmbio que eles fizeram já, E bom, a gente vê um pouco mais dessa personalidade do Peter. A gente consegue perceber que por um momento a personalidade do Peter desse universo aqui é mais forte do que a do Tom Holland, porque o próprio Norman Osborn, ele oferece pro Peter muitas coisas que a gente viu o Tony oferecendo, Por exemplo, um traje melhor, um sistema de teias melhorado, sabe? A própria polícia na sua máscara, o rádio da polícia na sua máscara e tal. Ele até faz referência a outras coisas que a gente viu no traje do Peter, do 616, do Tony Stark, Por exemplo, um drone lá no traje, que é o drone-aranha, Aquele drone-aranha que a gente viu em Homecoming. O Norman faz esse papel de Tony Stark nesse episódio novamente. E isso é muito interessante, cara. Por quê? Apesar do Peter ter recuado um pouco naquele momento e falou que não queria, que ele queria ser ele, sabe? Ele queria ter o seu traje, ele queria fazer as coisas do jeito dele, sem alguém pra fazer pra ele. Coisa que o Peter do Universo 616 não recusou na primeira chance, sabe? O Tony ofereceu e na hora ele falou, show, tô fechado. Você pode fazer meus trajes, você faz o que você quiser e é isso, sabe? Você é seu cadelinha. E o que muita gente reclamou do Peter no Universo 616. Diferente aqui, o Peter recusa. Tudo bem, no final do episódio ele aceita, mas de início ele recusa. E isso é interessante. A gente vê um pouco mais dessa personalidade própria do Peter Parker, coisa que no 616 a gente julgou tanto não ter, E um detalhe interessante naquela conversa é que ele fala para o Norman não contar pra tia May, o que é uma clara referência à frase que o próprio Peter fala também em Guerra Civil pro Tony Stark, Não conta pra tia May. É a mesma frase que ele usa nesse jantar aqui com o Norman Osborn. Isso é interessante, não sei se vocês pegaram isso. E bom, quando o Peter volta pra sua casa, nós vemos a tia May doando algumas coisas do tio Ben. E a gente, além de ver uma camisa ali que mostra, que o tio Ben trabalhava num lugar de boliche, num tipo de salão de boliche, o Peter também pega ali a sua câmera, a câmera do tio Ben. E isso é interessante, porque no filme, por exemplo, do Andrew Garfield, do Espetacular Homem-Aranha, o Peter, ele pega a câmera do seu pai, e ele também usa os óculos do seu pai. E nessa animação aqui, o Peter, ele tá usando a câmera do tio Ben, e os seus óculos, a gente não sabe de onde ele tirou. Provavelmente pode ser ou do tio Ben, ou do seu próprio pai também, como o Peter do Espetacular Homem-Aranha. Mas como a câmera é do tio Ben, é muito provável que esse óculos também seja do tio Ben. Então foi um detalhe interessante, não sei se vocês conseguiram pegar isso, E, cara, é interessante a gente ver que o tio Ben tá sendo falado de novo nesse terceiro episódio. E a gente nunca teve nada relacionado ao tio Ben no Universo
universo 616. E essa série tá trazendo um pouco mais disso e eu tô gostando, eu tô achando isso muito legal. E bom, é apresentado pra gente os vilões do episódio, né? A Tarântula e o Speed Demon, que são vilões dos quadrinhos do Homem-Aranha. O Speed Demon é ainda menor do que a Tarântula, né? A Tarântula tem mais importância do que o Speed Demon nos quadrinhos. A Tarântula já participou de algumas grandes histórias do Homem-Aranha também, já fez parceria inclusive com a Gata Negra nos quadrinhos. Ela é mais importante do que o Speed Demon. E nesse episódio o Speed Demon teve mais importância do que a Tarântula. Então, não sei se eles fizeram isso de propósito pra dar uma importância pro coitado do Speed Demon, que não tem importância nenhuma, né? E bom, um detalhe interessante, quando eles vão pegar ali as suas manoplas, as suas armas, eles pegam numa lixeira completamente tecnológica. E quem pode ter essa tecnologia nesse universo aqui? Só a Roxxon e a Oscorp, só essas duas. Então, cara, isso prova pra gente que o Osborn, o Norman, né, ele pode estar por trás disso também. Ele tá armamentando os vilões. Ele fez isso, né, com o vilão do último episódio, né? Ele também fez agora com a Tarântula e com o Speed Demon, e ele vai continuar fazendo. A gente viu o mesmo símbolo, aquele tipo de símbolo do infinito, novamente nesse episódio aqui, né? E bom, o Peter, ele enfrenta ali o Bonnie e Clyde, né? O casal do crime ali, o Speed Demon e a Tarântula. A luta é muito interessante, tá? É muito legal a luta entre os três, né? E, cara, a gente viu bastante do Homem-Aranha, né, original. Eu vi muita gente falando que nós não temos nada de original nesse Homem-Aranha. Galera, porra, olha essa luta aqui. Vê se esse Homem-Aranha não é puro suco dos quadrinhos. É um Homem-Aranha fazendo piada a luta inteira, não parando de falar a luta inteira, tagarelando pra cima dos dois, enchendo o saco, inclusive, pra cima dos dois, e apanhando. Isso aqui é o puro suco do Homem-Aranha dos quadrinhos, sabe? Apanhando, fazendo muita piada e não parando de falar, né? E bom, ele só consegue derrotar os dois quando Norman Osborn entra em contato com ele pela máscara. E isso aqui eu não gostei, cara. Porque, porra, é literalmente o que a gente criticou do Homem-Aranha do universo 616, sabe? O Tony Stark sempre resolvendo os problemas do Homem-Aranha. O Homem-Aranha nunca conseguiu resolver suas coisas sozinho. Nunca conseguiu fazer seu traje sozinho. Nunca conseguiu resolver os problemas sozinho. Sempre tinha um Tony Stark pra ficar falando pra ele o que ele deveria fazer. E, pô, era um negócio que eu tava gostando até então nessa série. E é o que eu falei, né? Quando o Peter recusa a proposta do Norman, a gente pensa, porra, esse Peter tem mais personalidade do que o do 616. Só que aí ele só consegue derrotar os vilões quando o Norman entra em contato e fala o que ele deveria fazer. E ele consegue vencer. Isso é uma coisa que eu não gostei nesse episódio, cara. E provavelmente vai ser assim até o final da série, até o Norman se voltar contra o Peter e virar, né, o vilão do Duende Verde, ou quem for, só o Norman Osborn vilão mesmo, né? Mas não gostei, cara, de, porra, o Peter não conseguir resolver esses problemas e o Norman tem que resolver pra ele, sabe? Mas durante ali a luta a gente tem mais uma referência à cultura pop, Matrix. A gente viu essa cena até no trailer já, né? O Peter ali, ele desvia ali do Speed Demon que vai voar na sua direção, e ele desvia no estilo Neo ali no primeiro filme de Matrix, com aquela cena clássica desviando das balas, né? Foi uma referência que eu acho que todo mundo pegou. E bom, o Lonnie Lincoln ali na escola, né? Ele vai tentar pagar o almoço da própria Pearl, né? E o do Peter, só que ele não tem dinheiro pra isso. E isso é um detalhe interessante, porque a série ela tá trazendo pra caramba a questão do Lonnie Lincoln não ter dinheiro e ele ter vergonha, né? Tanto que quando a Pearl vai levar ele em casa, ele tem vergonha do local onde ele mora. Por que ele tem vergonha disso? Porque é um local muito simples, né? Um local que tem, além de ser muito simples lá em Nova York, é um local muito perigoso, tem muitas gangues e tal, é um local que ele não se orgulha de morar, e ele não tendo dinheiro mostra pra gente que realmente, né, além dele ter sofrido racismo lá no segundo episódio, aqui agora prova pra gente que a sua família também está passando por dificuldades, claramente, né, e isso é interessante, eles estão abordando muito da vida pessoal do Lonnie Lincoln e eu tô gostando disso, tanto, né, que a sua mãe e seu pai ficam completamente chateados quando descobrem que o André, seu irmão, ele tá envolvido com a gangue, né, da rua ali 1032, se eu não me engano, né, ele tá envolvido com essa gangue. E bom, é interessante a gente ver que o próprio Lonnie Lincoln vai até a gangue para tirar satisfação com o dono ali da gangue, né? E bom, isso é interessante porque eles fazem esse câmbio, esse câmbio não, né? Esse tipo de dueto entre o André e o Lonnie Lincoln, onde o Lonnie Lincoln é o filho ali
que é o exemplar, é o filho que, porra, nunca decepcionaria seus pais, enquanto o André decepciona seus pais entrando em uma gangue de criminosos. E isso é interessante, por quê? Porque a gente vai ter essa controvérsia. O André vai voltar pra casa, o André vai ser o filho responsável e exemplar, e o Lonnie Lincoln vai virar o grande filho detestável, o grande filho que é uma vergonha ali pros seus pais, entrando, né, pra gangue. E bom, é justamente o que acontece. É apresentado pra gente ali o grande mafioso dos quadrinhos, né, o Big Donovan, galera, que é o grande chefe dessa gangue aqui, que o André tá participando, e agora, né, o Lonnie Lincoln também vai participar. E quem é Big Donovan, galera? Bom, como eu falei pra vocês, nos quadrinhos o Big Donovan, ele é um grande criminoso sim, tá? Obviamente não num nível rei do crime, mas já enfrentou o Demolidor e já enfrentou também o Homem-Aranha. É um criminoso bem conhecido aí em Nova York, tá? E é de um escalão também muito grande. E a gente já foi apresentado ao Big Donovan também no UCM. Sim, no live action, na série do Luke Cage. Ele também chegou a aparecer também em alguns episódios, se eu não me engano, 3 episódios ali, na segunda temporada de Demolidor. Então é interessante a gente ver isso aqui, essa conexão. O Big Donovan também já apareceu no CM, caso vocês não lembrassem ou não viram a série do Luke Cage, né, que tá no Disney Plus pra vocês verem. E bom, o Lonnie Lincoln acaba entrando para a gangue, galera. E o que isso vai ser, o que isso vai levar, o que isso vai acontecer agora pro futuro? Basicamente, concretiza o seu futuro. Como eu falei com vocês lá na análise do episódio 2, quem é o Lonnie Lincoln, né? No episódio 1, perdão. Quem é o Lonnie Lincoln nos quadrinhos? Lonnie Lincoln é nada mais nada menos que um dos grandes vilões do Homem-Aranha, o Lápide. E basicamente agora, né, com ele entrando pra essa gangue, ele vai virar um cara do mal, ele vai virar um vilão, mesmo ele não querendo, mesmo ele sacrificando, né, o seu irmão, fazendo isso pro seu irmão poder voltar pra casa e orgulhar seus pais, ele vai continuar na gangue, não tem como ele sair. E isso vai fazer com que ele vire do mal. E ele virando do mal, ele vai virar o Lápide, galera. A gente vai ver o Lápide futuramente em alguns episódios, e o Lonnie Lincoln vai se transformar nele, e nós vamos ver isso acontecendo. E bom, quando o Norman ele encontra aquele símbolo ali do infinito que tá patrocinando os vilões aqui até agora, né, com essa grande tecnologia, ele faz uma cara estranha. E quando o Peter chega na sala, ele fecha a aba ali, a foto daquele símbolo, o que pode mostrar pra gente que o Norman tá por trás disso sim, galera. Cara, eu não duvido que a Oscorp tá patenteando esses vilões. Essas tecnologias que os vilões estão usando e estão recebendo são, né, da Oscorp. Assim, cara, eu não desconfiaria disso, sabe? Cara, pra mim é a Oscorp financiando os vilões, financiando com a tecnologia, e o Norman tá por trás disso tudo até que o Peter descobrir isso e vai dar uma merda federal, né? Uma merda gigantesca. E bom, eles fazem um acordo. Pelo aquele momento no começo do episódio que eu falei que o Peter tinha personalidade forte, acaba aqui, né? O Peter aceita o acordo e agora nós vamos ter o Norman Osborn sendo o nerd da cadeira dele pela máscara e patenteando toda a sua tecnologia e todos os seus trajes. E talvez dessa forma o Peter descubra que o próprio Norman tá patenteando também os vilões, porque com a mesma tecnologia, talvez o Peter, como é um cara muito inteligente, descubra que é a mesma tecnologia dos vilões. E isso pode trazer pra gente esse grande embate entre Norman e Peter no futuro dessa série. Comenta aí o que vocês acham, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!